Olá, olá, tudo bem? Vamos para mais um estudo da lição da Palavra de Deus. Está aqui iniciando uma semana nova, a última lição do guia de estudo aqui, a lição da Escola Sabatina, Missão de Deus e Minha Missão. A última semana, né? A lição 13 a gente vai estudar hoje. Então fica comigo aqui que vai valer a pena, vale a nossa salvação. Então vamos lá, como eu sempre falo, é importante esse hábito nosso diário, né, de estudar a Palavra de Deus para a gente amadurecer espiritualmente e estar mais em contato diariamente com Cristo, com Deus. E a gente vai estudar aqui agora, vamos fazer a nossa oração, que a gente vai ler algumas passagens bíblicas para ser iluminado aí, tá bom? Querido Deus amado Pai, muito obrigado por esse dia. Senhor, venha derramar o teu Santo Espírito para que a gente possa entender a tua palavra. Abençoa cada pessoa aqui que está acompanhando esses estudos e que a gente possa aprender e colocar em prática em nossa vida. É o que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus, amém. Vamos lá então, né? Pega seu guia de estudo aí se você tem a versão física, se você tem a versão digital, você pode pegar no site escolasabatina.net, tá bom? O PDF aí para você acompanhar a gente aqui. Deixa eu fazer a transição da tela para você acompanhar. Lição 13 de adultos, o fim da missão de Deus. Esse é o tema da lição que a gente vai estudar aí do dia 23 a 29 de dezembro, né? Hoje é sábado, dia 23 de dezembro. A gente sempre tem uma lição mais curtinha, né? A introdução do estudo da semana. E aqui vem trazendo aqui, ó, algumas recomendações de passagens bíblicas, os versos da Bíblia que a gente vai estudar, as histórias, as aplicações aí para o nosso estudo da semana, né? O guia vem trazendo aqui, ó, leia para o estudo desta semana, Apocalipse 1, capítulo 1, do verso 1 ao 7, que aí fala sobre a revelação sobre o fim, né? Aqui vem 1 Pedro, capítulo 2, no verso 9, vem falando aqui sobre a nação escolhida, o povo escolhido de Deus. Em Apocalipse 14, capítulo 14, do verso 6 ao 12, vem falando sobre a mensagem dos três anjos. Vamos ver como é que essa semana a gente vai estudar um pouquinho disso, né? Lucas capítulo 11, no verso 23, fala que a advertência sobre a gente estar a favor ou contra Deus, os ensinamentos da Bíblia, de Jesus, né? 1 Timóteo capítulo 2, no verso 4, fala que Deus quer salvar todos, né? Essa é a missão de Deus, o propósito dele é salvar todos da humanidade. E em Apocalipse 21, do verso 1 ao 4, ele fala do novo céu e da nova terra. O verso para memorizar, que é o verso áureo, né, o verso da lição aí escolhido, está lá na 2 Pedro, capítulo 3, verso 11 e verso 12. O que é que diz? Uma vez que tudo será assim desfeito, vocês devem ser pessoas que vivem de maneira santa e piedosa, esperando e apresentando a vinda do dia de Deus. Então falando, né, que já que tudo isso aqui vai acabar, né, não vai ficar pedra sobre pedra, o mundo vai ser destruído, a gente deve ser pessoas que vivem, né, de maneira santa e piedosa, esperando e apresentando a vinda do dia de Deus. Por causa desse dia, os céus incendiados serão desfeitos e os elementos se derreterão pelo calor. Que profecia, hein? Então esse aí falando aqui sobre o fim da missão de Deus, né? Porque a missão que a gente estudou durante todo o trimestre foi falando de pregar o evangelho, de levar a mensagem de Deus, né? Da história do mundo, da redenção, da salvação, da né, morte de Cristo, da ressurreição, para todo tipo de pessoa, estrangeiro, pobre, poderoso, rico, necessitado do ponto de vista de cura física, né, saúde, do ponto de vista de mantimento, de recursos, de comida, né, de vestimenta. A gente falou de parte espiritual, emocional, ou seja, qualquer tipo de pessoa precisa receber a mensagem. E aqui vem falando do porquê disso, porque no final o mundo vai acabar. Por causa desse dia, do dia da volta de Jesus, os céus incendiados serão desfeitos e os elementos se derreterão pelo calor. Os elementos, está falando aqui tudo, né? Todos os elementos que existem na face da Terra, que a gente conhece aí na tabela periódica, vão derreter pelo calor, né? E aí é que a gente vai estudar aqui um pouquinho o lado que a gente deve estar, né? Do lado dos santos, que vão ser salvos para ter a vida eterna, ou do lado dos que vão queimar nesse calor, nesse fogo aí, não perecer eternamente. Então, essa lição realmente vai trazer muita coisa interessante aí. Então aqui lição 13, sábado, dia 23 de dezembro, concluindo a missão de Deus. O professor Gilberto Brasiliano, né, que eu acompanho no Lição Fácil, o resumo dele, ele fala aqui, ó, o ponto principal da missão divina de salvação. De tudo que a Bíblia nos mostra do Gênesis ao Apocalipse, vemos delineado a missão divina de salvação e como essa missão teve um início, um start, é preciso que ela fique completa e chegue ao fim com a vitória maravilhosa do nosso Deus e a derrota de Satanás no grande conflito. Só quem está envolvido no conflito e na missão pode sentir o que significa tudo isso. A gente tem um livro da Igreja Adventista que é o Grande Conflito, inclusive.
E eu aconselho todo mundo a ler. Se você não leu esse livro, vale a pena você ler. Porque fala da história da humanidade, desse grande conflito cósmico entre Deus, né, criador de tudo, autor da vida, e Satanás. O orgulhoso, o que se rebelou, o anjo mal caído que veio, deturpou tudo, trouxe o pecado para o mundo, que quer destruir o máximo de pessoas possível, né? Então, você precisa entender esse conflito porque você não tem em cima do muro, né? Quem ficar em cima do muro já está do lado de Satanás. Então, você tem que decidir se quer ficar do lado de Deus, e aí tem os mandamentos, né? Amar Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos, como a gente viu aí, né? Ajudar os necessitados, pregar a mensagem e obedecer os 10 mandamentos, que se resumem em 2, como eu falei aqui agora. A gente estudou sobre tudo isso, aprender sobre a Bíblia, estar em contato com Deus, né, para amadurecer espiritualmente e realmente ser um instrumento de Deus aqui nessa terra. Aqui o guia vem trazendo aqui, né, no sábado, o livro de Apocalipse preenche a mente com cenas do fim. O epicentro do livro lida com o conflito cósmico entre Cristo e Satanás. Satanás perdeu seu domínio legal sobre a terra e agora ele persegue aqueles que permanecem leais a Deus. Então aqui já está batido o martelo que quando Jesus veio e morreu por nós, Satanás foi derrotado, né? Jesus ressuscitou, está intercedendo por nós, a porta da graça ainda está aberta, a gente precisa entender o que é que a gente precisa fazer. E foram as perguntas que a gente estudou durante o trimestre, né? Muita gente chegou para Jesus e perguntou: mestre, o que é que eu faço para herdar a vida eterna? Como é que eu faço para não morrer eternamente, para ter a salvação? Então, Deus tem um plano para salvar a gente. Satanás está aqui rondando como um leão, rugindo para perseguir aqueles que querem ser obedientes a Deus. Então ele vai tentar, vai perseguir, vai fazer de tudo para destruir você e eu. E cabe a gente estar vigilante para obedecer a Deus e não deixar essa tentação do inimigo vencer, né? O livro culmina com o retorno de Jesus para libertar seus filhos, tanto os justos vivos quanto aqueles fiéis que morreram desde a queda de Adão e Eva. Então, é o que a Bíblia fala, que desde Adão e Eva, quem já morreu, morreu em Cristo Jesus esperando, obediente, né, vai ressuscitar. E quem estiver vivo e for fiel, justo, né, estiver do lado do justo, dos salvos, também vai estar aqui, ó, como ele falou aqui, ó, vai libertar seus filhos, né, das garras de Satanás, desse mundo caído. O livro também nos mostra a destruição de Satanás e dos ímpios pelo fogo e o estabelecimento do reino eterno de Jesus na terra renovada. É o que eu acabei de falar. Os elementos vão ser destruídos, nem o mar vai sumir, vai acabar com tudo, e os ímpios e Satanás também, e a gente vai reinar com Deus aqui nessa terra renovada, na nova terra. Os estudiosos do Apocalipse exploram entusiasticamente e procuram identificar os sinais e eventos preditos que marcam a história da igreja desde o primeiro século depois de Cristo até os dias atuais, no fim dos tempos. Eles estão certos em fazê-lo também. Inclusive, uma das outras profecias, de tantas que já foram cumpridas e que está se cumprindo, é que no fim dos tempos o amor de muitos se esfriaria. E a gente está vendo isso hoje, né? Como as pessoas já se acostumaram com a violência, com os acidentes, com os absurdos, o repúdio a Deus, as agressões. Você vê que tem um acidente hoje, as pessoas estão mais preocupadas em filmar para viralizar na rede social do que em ajudar e se compadecer, enfim. A gente já está vendo isso, o amor de muitos se esfriou, né? E isso é um dos sinais dos diversos que existem por aí, que iria se cumprir, que estão se cumprindo. No entanto, nesta lição final do trimestre, veremos que o Apocalipse é um livro missionário focado em um Deus missionário que nos chama a ser uma igreja missionária. Então, como o tema do trimestre foi Missão de Deus, Minha Missão, a gente entende o Apocalipse também como um sinal de esperança, não só como Armagedon, uma coisa ruim, vai acabar o mundo, vai destruir tudo, não. É um sinal de esperança que a gente vai herdar a tão sonhada vida eterna, onde não vai ter mais dor, mais sofrimento, mais morte, nem pranto, né? Então, existe aí um chamado, uma missão que a gente vai estar mostrando aqui durante essa semana aqui, revelada no Apocalipse, tá bom? Nosso chamado para proclamar a verdade presente ao mundo continuará até que todos tenham feito a escolha a favor ou contra Deus. Então, essa é a mensagem aí que a gente tem, essa é a nossa missão, né? Ajudar as pessoas a decidirem. Você não tem outra saída. Ou você vai decidir que está a favor de Deus, dos seus valores, dos seus princípios, da sua lei, ou contra Deus. Porque se você não obedece, não segue, não quer acreditar, você é contra ele. Não tem meia conversa, né? Estude a lição desta semana para se preparar para o sábado do dia 30 de dezembro, que é onde a gente se reúne na igreja, no templo, congrega junto e aí debate, traz experiências, aplicações sobre o aprendizado da semana, tá bom? Aqui tem o professor Gilberto Brasiliano, traz algumas ilustrações. Um velho missionário assentou-se uma tarde num parque do norte da Inglaterra, ao lado de um velho mineiro aposentado. Logo ele notou que tinha uma longa cicatriz na face esquerda, né, que atravessava todas as rugas de seu rosto. Curioso com aquilo, o missionário perguntou: "O senhor sofreu algum acidente no trabalho?"
né, um acidente de trabalho, um brilho estranho veio aos seus olhos enquanto o rapaz respondia, né, o mineiro lá. Não, meu amigo, essa cicatriz foi deixada por uma garrafa quebrada quando na minha mocidade eu segui o general William Booth, fundador do Exército da Salvação. Tenho orgulho dessa cicatriz, pois ela me lembra o fim de uma missão feita em favor dos necessitados. E eu faria tudo de novo se fosse preciso. Então, fica esse depoimento, né? Esse testemunho mais uma vez aí das pessoas que estão imbuídas de realizar a missão, custe o que custar, como a gente viu na lição da semana passada, falando de Esté e Mordecai, né? Então até Esté colocou que até se fosse necessário morrer, se ela fosse morrer ao falar com o rei, ela estava disposta a morrer. Mas ela ia desempenhar o papel dela ali. Então, esse testemunho aqui real, dessa história aqui, dessa ilustração. Dando continuidade aqui, ó, quando lemos as escrituras e encontramos os testemunhos de pessoas que obtiveram cicatrizes pelas lutas que enfrentaram por amor à missão divina de salvação, algumas vezes nos sentimos envergonhados, porque, em muitos casos, muitos de nós não resistimos ainda até o sangue, né? Então, eu estava conversando até com meu sogro esses dias aqui, que no tempo da perseguição, se a gente estiver vivo, imagine o que é que vai acontecer, né? Quando a nossa vida estiver em risco, ou a vida de um filho, de uma filha nossa, né? Pedindo para abdicar da fé, do amor a Deus, da obediência, de colocar em risco a sua filha, o seu filho, né? Um ente querido. Será que você vai resistir? Será que a gente vai resistir? Essa é a grande prova, né, do nosso amor, da nossa fidelidade. E aqui ele coloca isso, né? Que muitos podem ficar envergonhados, porque em muitos casos não irão resistir ou têm medo de não resistir quando for provado até o sangue, né? A maioria de nós não precisa, hoje em dia, sofrer a tal ponto, mas se quisermos realmente avaliar nossa cooperação na missão divina de salvação, temos de olhar para a cruz de Cristo e lembrar que ele morreu para que tivéssemos vida e que milhões precisam dessa salvação porque todos têm direito a essa graça divina, né? Então, o nosso maior propósito aqui é esse, né? É que a gente é ser pescador de homens, né, de almas, para Cristo, né? Então, em tudo que a gente faz no dia a dia, a gente deve estar imbuído de alguma forma, na oportunidade que a gente tiver, no gancho que a gente tiver encontrado, falar do amor de Deus, falar de alguma coisa que transmita essa mensagem para a pessoa, né? A gente falou dos não alcançados, das pessoas que são ignorantes, que não sabem desse grande conflito, né? A gente falou da necessidade de se aproximar, de viver uma vida cristã na prática, criando relacionamento, criando amizade, ajudando as pessoas nas demandas dela. Então isso tudo contribui para que em algum momento a gente fale da missão. O propósito maior tem que ser sempre levar a mensagem de salvação. Aqui no Espírito de Profecia, né, Ellen White, né, que é considerada aí uma profetisa pela Igreja Adventista do Sétimo Dia, uma escritora, foi uma escritora norte-americana, né, com pouco estudo, mas com diversos livros que são best-seller hoje e servem de orientação, de complemento, que ratificam a importância da palavra de Deus e o entendimento, né, elas dão detalhes, visões, através de sonhos, de visões, de experiências que ela teve, do que a Bíblia traz pra gente aqui. Então, trabalhar, ela coloca aqui no livro Evangelismo, página 282. Trabalhai pela salvação das almas, como se soubesseis que todo o universo do céu vos observa nesta obra. Cada anjo do céu está interessado na obra que está sendo feita pela salvação das almas. Forte isso, né? Cada anjo do céu está interessado na obra que está sendo feita pela salvação das almas. Não estamos despertos como deveríamos estar. Aqui está deveríamos, mas eu acho que está faltando o i. Deveríamos estar. Todos os membros do exército de anjos são nossos assistentes nessa missão. Amém, né? Que informação preciosa, né? Vou repetir aqui, ó. Ela diz que a profetisa fala que todos os membros do exército de anjos são nossos assistentes nessa missão, quando a gente se coloca à disposição para levar a mensagem de Deus, para pregar a mensagem, né? Então a gente não vai só, até porque a gente é servo, a gente é instrumento, a gente não tem poder nenhum, né? É o Espírito, é Deus, são os anjos que, como assistentes, nos ajudam a converter a pessoa, né? A pessoa, o Espírito Santo é que faz a obra, que converte, e a gente é só instrumento. Então, Ellen White deixa isso aqui claro pra gente. No finalzinho do guia do estudo de hoje fala aqui: o livro do Apocalipse nos mostra as cenas do fim do grande conflito entre Cristo e Satanás. E como ele sabe que pouco tempo lhe resta, tem intensificado seus ataques aos que são leais a Deus e tem trabalhado para a perdição de muitos. Foi o que a gente falou anteriormente. Milhares descem à sepultura sem o conhecimento do plano da salvação, pois para esses Cristo não se tornou o suficiente Salvador. E é aí que está o risco, né? O perigo, né? De alguém morrer até porque você teve a oportunidade e não falou, imagine, né? E você deixou de contribuir com mais uma vida salva e aí a oportunidade passou. Eu espero que nem eu nem você tenha essa frustração, né? Esse sentimento de que deveria ter feito o dever e não fizemos, né? O livro do Apocalipse contém as diretrizes proféticas dos acontecimentos dos últimos dias e por isso se tornou um livro de esperança, um livro missionário, não para alarmar as pessoas, mas para diverti-las da realidade do grande conflito e da necessidade urgente de salvação.
E aqui para finalizar, mais uma ilustração do professor Gilberto Brasiliano. Ele coloca aqui, ó, quando o grande colonizador da África do Sul, Cecil Rhodes, jazia moribundo, ele disse, tanto por fazer e tão pouco feito, graças a Deus o número de trabalhadores da Seara aumentou de forma progressiva e o evangelho está sendo levado a muitos para que façam a escolha certa da salvação ao escolher Jesus como Salvador. Então é isso que a gente vai estudar essa semana, dessa missão final aí, né? E a gente falou também durante a semana passada, as lições anteriores, que a Seara é grande, né? Mas os trabalhadores são poucos, né? Tem muito para se fazer, mas pouca gente para trabalhar. Então essa é E aqui essa ilustração fala, né, do exemplo aqui do Cecil Rhodes, ele está falando que tem aumentado, graças a Deus, felizmente, tem aumentado o número de pessoas que têm enxergado, né, essa importância aí de falar de Deus, da missão. Não precisa ser só um pastor, um ancião, alguém com cargo na igreja, um missionário para viver exclusivamente disso, de pregar o evangelho, mas a gente tem esse papel enquanto cristão, né, no nosso dia a dia, de fazer esse trabalho também. Porque às vezes a gente fica esperando, né, eu vi alguns comentários na igreja, alguns pastores falando que o número de missionários ainda são poucos, né? Pessoas dedicadas exclusivamente para fazer essa missão de viajar, de ir para longe, mas se a gente levar em consideração que todos nós deveríamos ser missionários, não tem pouco, né? Tem muitos cristãos no mundo. A questão é que a gente, às vezes, negligencia esse trabalho que é de cada um de nós. Tá bom? Então, que Deus tenha misericórdia, nos dê sabedoria e nos coloque esse senso de missão diariamente na nossa vida. Tá bom? Se você gostou, curte aí, comenta, tá? Inscreve-se aqui no canal, clica nesse sino para você receber os avisos, as notificações aí sempre que eu postar um vídeo novo. Tá bom? Então, a lição tá só começando essa semana. Fica aqui comigo, te espero amanhã pra gente ver o estudo do domingo. Forte abraço, sucesso, fique com Deus.